Bom dia, aqui é da Leão Injeção, Solução em Treinamento. Hoje nós vamos falar sobre memórias, tá certo? Vou falar sobre memória. Memória é onde se guarda os arquivos, é onde se guarda o programa do motor. A primeira memória que nós vamos abordar é uma memória por nome DIP, tá certo? Essa memória é uma memória que tem 28 pinos, tá certo? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá certo? Essa memória ela tem 28 pinos. Ela tem uma alimentação de 5 volts, tá certo? Ela tem uma alimentação de 5 volts e tem um negativo, tá certo? Aqui é uma janelinha. Essa janelinha ela serve para apagar os dados, o arquivo que foi gravado nessa memória DIP. Existem muitos mitos, muitas propostas, muitas coisas que falam na internet. Eu até tentei, infelizmente não deu certo, tá certo? Essa aqui é uma memória 27C512, tá vendo? 27C512, é uma memória DIP de 28 pinos, como nós acabamos de contar, 14 pinos em cada lado. Cada pino tem a sua função, tá certo? Nós não vamos buscar essa questão de informação de pino. Se vocês quiserem aprofundar, é só digitar esse número aqui, ó, M27C512, num datasheet, num Google, tá certo? Escrever o datasheet e ele vai te dar todas as informações da memória, alimentação, até quanto de alimentação que ela suporta, enfim, sucessivamente. Mas hoje o assunto não é esse, hoje o assunto é sobre memória, tá certo? Então aqui é uma memória DIP de 28 pinos. Essa memória, ela é regravável, tá certo? Desde quando nós apagamos as informações que está dentro da memória. Essa informação ela só pode ser apagada através dessa janela aqui, tá vendo? É através dos raios ultravioleta. Eu já vi muito vídeo aí na internet de pessoas que, segundo eles, apagaram no calor do sol. Que o sol ele tem os raios ultravioleta, tá certo? Eu particularmente até tentei. Eu deixei memória. A região que eu moro aqui é muito quente, que é em torno de 40 graus direto aqui em Janaúba, no norte de Minas. Eu até cheguei a deixar essa memória durante um dia, nos raios do sol, focado nos raios do sol, e ela não apagou, tá certo? Mas eu tenho aqui um equipamento, eu tenho um equipamentozinho por nome apagador de EPROM, tá certo? Como é que funciona então esse equipamento? Eu vou ligar ele numa tomada, tá certo? Vou ligar ele numa tomada, na minha rede de luz. Eu vou colocar essa memória aqui dentro, eu vou fechar a memória e vou ativar o botão. Em torno aí de 2, 3 minutos, esse equipamento ele tem os raios ultravioleta. Em termos de 2, 3 minutos, essa memória é apagada, tá certo? Para que eu vou usar para que eu vou apagar essa memória? Para me gravar uns novos dados aqui dentro. Eu tenho aqui um módulo, aqui, uma G7, tá certo? Essa memória ela vai encaixada aqui, ó. Aqui tá o programa do motor. Suponhamos que o motor é uma motorização 1.0, vai ter gravado aqui um arquivo de uma motorização 1.0. Se for 1.5, vai ter uma motorização, vai ter um arquivo gravado de uma motorização 1.5. Esse módulo 1AW1G7 ele dá muito problema de oscilação, devido à má manutenção. Em que pontos de má manutenção? Cabo de velas, vela com KV vencido, bobinas com algum trinco,
ele começa a gerar um campo magnético. Acaba o processador travando. Qual que é o sintoma que dá quando isso acontece? Qual que é o sintoma que dá quando isso acontece? O sintoma que dá quando isso acontece é ele costuma oscilar marcha lenta, tá certo? Ele costuma oscilar marcha lenta. É aquela história que você mexe tudo no carro, troca a vela, cabo de vela, limpa bico, mede pressão de bomba, o sincronismo da correia dentada está certo, você testa a entrada de ar, testa todos os sensores, ou seja, a informação está chegando correta aqui no processador, de TPS, sensor de temperatura da água, sensor de rotação, MAP, sensor de temperatura do ar, todas essas informações estão chegando e esse carro ele não para de oscilar, tá certo? Então o defeito é o processador que está travado, ou seja, ele não está trabalhando direito aqui, aqui no drive de marcha lenta. Então esse defeito é simples de resolver. Eu mesmo no passado, quando não tinha conhecimento, eu cheguei a trocar muita placa dessa aqui, muito módulo, por causa da questão de oscilação. Depois que eu adquiri o conhecimento, hoje eu já não preciso disso. Eu tenho aqui no meu laboratório um chip ferramenta. O que é o chip ferramenta? É um arquivo que vai junto dos meus bancos de dados, tá certo? Meu banco de dados das videoaulas. Esse arquivo eu posso usar aqui, se for uma memória que não está virgem, eu posso tornar ela virgem de novo, tá vendo? Eu vou tirar ela, eu vou pegar ela, vou colocar aqui dentro do meu apagador de memória, eu vou apagar essa memória, tá certo? E vou gravar o arquivo que eu mando junto dos meus bancos de dados, um arquivo de reset. Vou gravar o arquivo aqui. Eu vou tirar a memória original do carro daqui, tá certo? Vou pegar o meu chip ferramenta e vou encaixar aqui. Se eu não tiver um simulador de módulo, para que eu possa alimentar o módulo aqui na bancada, eu posso usar uma bateria comum, eu posso usar uma fonte assimétrica, tá certo? Que tem uma tensão de 12 volts nominal. Eu vou alimentar os respectivos pinos aqui, linha 30, linha 15 e o negativo, e vou ligar, energizar essa placa por 2 minutos, com chip espetado aqui, com chip ferramenta espetado aqui. Vencer os 2 minutos, eu desligo a placa, eu tiro o chip ferramenta daqui, tá certo? E vou colocar o chip original do carro, tá certo? Pode colocar lá que acabou o seu defeito de oscilação de marcha lenta, tá certo? Beleza, então isso aqui uma breve explanação sobre memória DIP. Eu tenho aqui também uma memória PSOP. Essa memória PSOP, ela vai em alguns módulos, principalmente nos módulos franceses. A CES, no CENIC, carrega essa memória, a 29F400. Então, essa aqui é uma memória regravável. Você pode apagar, gravar o arquivo de novo aqui. Então, é uma memória regravável. Essa DIP, como eu mencionei, eu só consigo apagar esses dados, tá certo? Através de um equipamento como esse. Beleza, essa aqui é uma PSOP, é uma memória regravável. Eu consigo apagar, gravar de novo os arquivos quantas vezes eu quiser. Então essa aqui é uma memória PSOP. Aqui nessa memória está gravado também o programa do motor, como também aqui nessa memória DIP está gravado o que? O programa do motor. Quando se vê falar em remapeamento de módulo, eu vou trabalhar aqui nesse arquivo que está aqui dentro, tá vendo? Para melhorar o tempo de injeção e o avanço do ponto. Como também aqui, ó, quando se fala em remapeamento de módulo, eu vou estar trabalhando os arquivos que estão aqui dentro, melhorando a potência na questão tanto de avanço de ponto, como também em tempo de injeção. Beleza. A próxima memória é uma memória PLCC, tá certo?
Essa é uma memória PLCC de 32 pinos. Aqui também ela vai gravar do arquivo do motor. Essa memória PLCC, elas trabalham nos módulos 1AVP, tá certo? 1AVB, é uma memória PLCC. Essa memória PLCC, algumas são regraváveis, outras não. A que é regravável é a memória 29F. A 29F, ela é regravável, tá certo? 29F é regravável. A 29C01, 27C001, ela não é regravável. As memórias que são regraváveis, a única PLCC que é regravável são da família 29F, tá certo? Ela é regravável, você pode apagar e gravar arquivo quantas vezes você quiser. Agora aqui nós vamos falar então sobre uma memória flash, porém uma SOIC, tá certo? É uma SOIC de 8 pinos. A família dela é muito grande. Ela tem o começo 95, começo da família. Eu tenho a 95040, 95160, 95160, 95040, 95080, enfim. Tem uma gama de memórias que começa com 95. Muito bem. O que muda nessa questão 95160, 95080 é o tamanho do arquivo que essa memória suporta. Uma memória 95160, ela é maior do que uma memória 95080, tá certo? Então, se você pegar um arquivo que cabe numa memória 95080 e tentar colocar numa memória 95160, eu vou ter um conflito de gravação. Então, se no banco de dados que a gente vende aqui, se ele pede para gravar numa memória, suponhamos um arquivo de reset, decode, se a memória é 95160, você tem que gravar na memória 95160. Se você gravar numa memória 95080, provavelmente você vai ter um conflito de informação, tá certo? Vamos falar então sobre outra memória, que são os processadores ST10, que são os processadores ST10 Flash. Essa memóriazinha que está numa placa dessa aqui, tá vendo? Ó, que está numa placa dessa aqui, é 95160, que é onde vai gravar do arquivo do imobilizador. Às vezes o fabricante, em vez dele colocar aqui, ele coloca dentro do processador. Essa memoriazinha, em vez de estar aqui, está dentro do processador. Aí é onde entra aquela história do telecarregamento, tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho essa DIP 27C512, tá certo? Nesse caso, ela vai aqui. Já nesse módulo aqui, em vez dela ir fora, ela já vai junto com o processador. Por isso que entra a história do processador ST10, tá certo? ST10, em vez dessa memória tá aqui, ela está dentro do processador. Então essa foi uma breve explicação sobre memória. Aqui é da Leão Injeção Solução e Treinamento. Não esqueça de dar o seu joinha, inscreva no nosso canal e ativa aí o sininho para que os próximos vídeos nós então possamos você pode então estar interagindo junto com os próximos vídeos. Falou, galera!